busca incessante, principalmente das mulheres, de se adequarem. Adequarem uma beleza que às vezes ela pode passar uma vida inteira e ela não vai conseguir. E daí ela não vive bem, ela não se realiza, ela não entrega aquilo que ela tem de melhor para o outro. Olá, ouvintes do Entre Ciclos, sejam muito bem-vindas a esse novo episódio de Transições. Hoje, com a participação especial da Fernanda Ávila, que é estrategista de imagem e comportamento pela Fator UAU. Hoje a Fê está no Brasil, em Florianópolis, certo, Fê? Estou muito feliz de ter a Fê aqui. A Fê é uma mulher magnética, vocês vão ver, ela tem umas construções muito inteligentes, muito sábias também. Babi, é um prazer estar aqui com a tua audiência, com essas mulheres. Quem eu sou, né? Sou mãe, estou esposa, espero estar por muito tempo, mas eu sou uma pessoa que adoro o diferente, gosto da autenticidade, sou uma pessoa que a minha extroversão, ela é uma extroversão provocada, porque eu sou introvertida, então eu uso muito de estratégias, facetas que eu tenho para as minhas interações. Eu sei o quão isso é importante e inteligente para as nossas relações, né? Então, trabalho aí a imagem e o comportamento das pessoas para que elas fiquem mais interessantes e dispensem menos energia para poder interagir com o público. Essa é um pouquinho, né, de quem eu sou. Essa Fê de hoje é uma construção, né? E o Entre Ciclos, o Transições é sobre isso. No final das contas, a gente está se construindo a cada dia. E eu sei que você construiu essa Fê, mas teve momentos que ela sempre foi presente, ela sempre esteve aí dentro de você, mas ela não conseguia se externar, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua história, de como que isso foi se transformando nessa Fê de hoje. E aí depois a gente vai falar como que você pode ajudar também as mulheres a fazerem isso. Sim, realmente nós somos aí feitas de ciclos, né? Eu acredito muito nisso e a proposta do podcast eu achei incrível, porque é entre um ciclo e outro. Esse entre ciclos é quando nós paramos para olhar muito para nós, para começar outro ciclo. E eu passei por muitos ciclos. Um dos ciclos, claro, foi o amadurecimento. E eu entendi, Babi, que quando a gente estuda o desenvolvimento pessoal é uma coisa, mas quando eu me estudo e é mais autoconhecimento, é algo totalmente diferente. Porque eu posso estudar o desenvolvimento pessoal e aplicar isso nas pessoas, mas quando eu sei, quando eu funciono, quando eu sei aquilo que eu dou conta e não dou conta em determinados momentos, isso vai fazer muita diferença na minha inteligência emocional, na minha inteligência relacional. E foi isso que aconteceu comigo. É interessante que hoje eu falo de autenticidade, eu falo de criatividade, mas nem sempre eu consegui aplicar isso na minha vida. Teve uma época que eu ia para academia e eu copiava a roupa que as pessoas estavam usando, via que garrafinha que as pessoas estavam usando para ter uma igual, para fazer parte daquele grupo. E quando eu parei para me analisar, que eu observei que eu estava fazendo isso, era quando eu me desidentificava e começava ali a viver, quem sabe, uma autenticidade, uma criatividade, uma vida que não era minha, que era do outro. E foi aí que começou o meu autoconhecimento, porque até então eu ficava no automático. Eu olhava aquilo que dava certo, opa, isso vai acontecer para mim também. E eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, comecei a estudar tudo isso. Olha que interessante, né? Eu trabalhava em banco e no banco nós sabemos que a gente precisa vender. Nós temos uma carteira de coisas ali. Acha que banco empresta dinheiro, recebe depósito? Não, banco vende. E quando eu entendi isso, eu disse assim, opa, o meu sucesso no dia vai ser mensurado por aquilo que eu vendi no dia, pelas minhas interações aqui. E aí eu fui aprender o desenvolvimento humano para saber como as pessoas funcionavam para vender mais. E aí eu fui picada, né, por esse mosquitinho do desenvolvimento humano. Foi quando abriu para mim
algumas possibilidades do assim, as pessoas elas funcionam diferente e para cada pessoa que funciona diferente, uma abordagem diferente, um produto diferente. E assim, é aqui. Se eu entender exatamente aquilo que a pessoa precisa e saber oferecer para ela da forma que ela vai dar valor para aquilo, aí eu vou ter o meu sucesso. E aí eu comecei a estudar o desenvolvimento humano para isso, né? E tive muito sucesso no banco. Entrei querendo seguir carreira gerencial, querendo ser gerente em 1 ano. Eu aqui trabalhava numa empresa pública e isso aconteceu. Mas quando eu cheguei lá na frente, que eu vi que eu estava contando uma história que não era minha, novamente eu bati na trave em questão de autenticidade, porque eu não podia vender aquilo que eu queria, que eu achava que era importante para as pessoas. Eu tinha que vender aquilo que eu tinha que bater a meta para o banco. Ai, daí isso aí foi foi quando eu comecei a ver que o meu principal valor como pessoa, que é a liberdade, e eu só entendi isso me autoconhecendo, eu estava indo contra. E lá no banco eu não tinha liberdade. E a liberdade que eu digo é simplesmente a liberdade de ir e vir. Porque às vezes eu saía às 6 da tarde do banco e eu via que estava chovendo. E eu não sabia que estava chovendo. Eu estava esperando um solzão para poder ir para o parque e tal. Eu digo que esse foi o meu entre ciclos, para eu começar aí um outro ciclo nesse caminho, nessa busca mesmo do autoconhecimento. Ô Fê, você falou uma coisa agora que faz muito sentido, né? Quando a gente está em grandes corporações e fazendo ali dentro de uma caixinha, a gente vê muito conflito de interesse com os nossos valores, né? Acho que no começo da carreira a gente precisa passar por isso para aprender mais sobre a gente, Sim. para aí poder dar os pulos do gato que a gente precisa dar. Mas conta pra gente mais ou menos quando você descobriu isso, como que isso influenciou também outros aspectos da sua vida? Porque eu imagino que quando você percebeu isso, que você não estava vivendo na autenticidade, que você não estava vivendo na liberdade, que você não estava vendo os seus valores, o castelinho de pedras também ao redor deve ter desmoronado, né? Como que ficou teu pagamento, tuas finanças? Como que ficou isso? O banco ele pagava muito bem, né? E aí foi realmente uma inteligência emocional, porque eu já tinha Fator UAU, eu já trabalhava, né? Já tinha empresa Fator UAU. E quando eu comecei a observar isso no banco, eu comecei a analisar os colegas que eles iam saindo do banco já com 50 anos, quase 60 anos, e eles diziam assim: agora eu vou aproveitar a vida. Gente, sem energia, completamente, tomando 30 comprimidos por dia. E aí eu olhava para aquilo desse jeito, eu quero aproveitar a vida desse jeito. Não, eu quero aproveitar a vida um pouco mais. Mas eu percebi que nesse momento eu comecei a amadurecer demais esse meu autoconhecimento. Quando eu cheguei em casa, o meu relacionamento, que eu era casada na época, né? E eu comecei a observar que nós estávamos indo por caminhos diferentes. E aí foi autopercepção, sabe? Eu fui me autoanalisando. Opa, eu não quero fazer isso, mas eu faço por causa do outro. Eu não queria ir mais para o banco, eu queria ficar em casa cuidando do meu filho, queria tocar a Fatorual de casa, né? Mas eu acabava indo para o banco porque o outro queria. Porque tinha uma carreira no banco, tinha um salário bom, e aí eu vivia nessa dualidade, eu fiquei nessa dualidade 3 anos e meio ali. Que o Caio nasceu, eu peguei a licença maternidade, voltei a trabalhar, levei o Caio para a escolinha e eu fiquei nessa dualidade. Eu amadureci demais com a vinda do Caio, né? Como mãe, como esse ser que doa, né? Porque até então eu não doava, era tudo para mim. E quando o Caio nasceu, eu comecei a ver isso, e o meu autoconhecimento ele foi muito mais profundo. E aí o meu relacionamento ele balançou, porque nós vivíamos valores diferentes. Nós tínhamos sonhos diferentes. Eu não falo que ele não evoluiu, nós evoluímos, mas cada um foi por um caminho, por aquilo que queria. E aí os nossos valores também não batiam, Babi. Foi muito engraçado que os nossos valores pessoais, quando eu fui analisar, valor para mim de família é importante. Estar dentro de casa com a família, fazer programa, a família pequena, que eu digo, né? Os pais e os filhos. Não a família parental maior, né? E aí ele não tinha
Isso, deu assim, opa, aqui tem um ruído de relacionamento, aqui tem um ruído de valor, aquilo que eu quero ele não quer. E aí eu comecei a olhar para isso e foi me dando frio na barriga. Agora tu pensa que eu fiquei nesse relacionamento, em todo esse ciclo, 12 anos. Eu estava no relacionamento, quando eu conheci ele, eu já trabalhava num outro banco, eu comecei nesse ciclo. E eu comecei a estudar desenvolvimento, comecei a aplicar em mim, porque primeiramente eu queria aplicar nos outros, mas aí eu percebi que eu tinha vários gaps, deu assim, opa, tem que olhar para mim. Daí comecei a olhar para mim, comecei a mudar. E eu sempre ouvia ele falando assim, eu prefiro a Fê do passado. Ah, Eu não gosto da Fê de hoje. E daí é impossível, né? Porque a única constante que nós temos na vida é a constante da mudança. Daí eu falei para ele assim, mas a Fê do passado não funciona mais, ela não está mais aqui. Eu não tenho como desver tudo aquilo que eu vi sobre mim, sobre como eu funciono, né? Sobre os meus valores, eu não tenho. E aí a gente começou esse ruído, né, por conta dessa evolução em direções diferentes, mas levaram longos 12 anos para eu tomar a decisão de sair do relacionamento. Antes dessa decisão de sair do relacionamento, eu tomei a decisão de sair do banco, que era uma empresa pública, e aqui no Brasil é muito forte, né? Essa questão do funcionalismo público, e eu podia trabalhar ali a vida toda, podia estar lá ainda. Mas olha que interessante, aconteceu um problema comigo no banco. Eu já queria sair, eu já tinha ensaiado para sair um tempo atrás, antes do meu filho nascer. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu disse assim, ok, não vou sair agora, vou pegar a licença, maternidade, e depois que eu voltar, eu vejo o que é que eu faço. Voltei com aquele coração apertado, né? Mas voltei a trabalhar. E aí, teve uma vez que eu lembro que eu estava trabalhando no banco, eu desmaiei, simplesmente, de estafa. Eu desmaiei, eu não queria estar ali. Me levaram para o médico, eu passei mais de 18 horas dormindo. E daí, ó, recuperei e voltei para o banco. E ali foram vários indícios de que era para eu sair, mas eu não tomava decisão. E aí, o que aconteceu? O banco decidiu por mim. Aconteceu um problema, um erro meu, e eu tive um processo administrativo no banco. Olhei para aquele processo administrativo, logo eu entendi que era a vida decidindo por mim, algo que eu não havia decidido, que eu estava só ensaiando. E aí eu peguei, sentei com a vida e conversei com ela, assim, vida, eu entendi o recado. Vamos combinar uma coisa? Esse processo administrativo era um processo sério, mas eu falei para a vida, eu não quero sair empurrada, eu quero sair por decisão própria. Me dê mais uma chance, foi exatamente a minha conversa. E aí eu fui para o processo, né? Fui me defender no processo administrativo. Eu tinha tanta confiança de que isso ia acontecer que eu nem contratei advogado. Eu me defendi. Hoje eu olho para trás e digo assim, gente, foi muito risco, né? Mas me defendi, fui absolvida, voltei, né? Eu lembro como se fosse ontem, assim, na quinta-feira saiu a decisão, na sexta-feira eu já tinha agendado para cortar o cabelo, porque eu disse assim, eu vou passar esse ciclo e eu vou cortar o cabelo. Eu cortei bem curtinho, uma franjona grande, assim, bem curtinho. Assim, eu preciso desse cabelo para me dar força para eu tomar as decisões que eu preciso tomar daqui em diante. E eu usei o externo para isso, para me ancorar. E aí foi tudo assim, decisão veio na quinta, ok, foi absolvida. Quando chegou na sexta-feira, eu já sentei com a minha gerente geral, já falei para ela, ó, quero a licença não remunerada. Ela regalou, mas tu lutou tanto para né, ficar, para te defender e tal. Eu assim, por isso mesmo, eu quero tomar a decisão de sair. Eu não quero ser empurrada daqui. Eu quero a minha lip, e aí ela aceitou, e aí foi bem interessante, cortei o cabelo e tal, fiquei em outra vibração, paguei o mês de aviso, tinha que tirar férias, uma série de coisas que tem, e daí deu certo. Quando eu saí do banco, parecia que tinha tirado assim um peso das minhas costas. Eu cheguei em casa, assim, eu não sabia nem o que fazer, sabe, da minha rotina e tal. Mas eu digo que foi um ciclo que se encerrou ali, o ciclo da minha carreira de funcionária pública, o ciclo de CLT, e aí eu sabia que eu tinha uma outra coisa para resolver, que E o era o ciclo meu relacionamento.
Hã. E o ciclo das pessoas fazendo decisões por você, né? Exatamente, exatamente. Eu peguei a rédea para mim. Da vida, assim, ok, entendi, e isso era um padrão. Eu deixava a vida, né, os ambientes, as pessoas tomarem as decisões. E aí eu peguei a rédea desse padrão de assim, ok, eu que tomo conta agora. E foi muito legal, sabe, olhar para isso dessa forma e ver que lá era difícil. E sempre assim, né? Eu falo aqui para as minhas mentoradas, eu digo, parece difícil agora, mas vai ficar fácil. Vai chegar lá na frente, tu vais olhar para trás e vai dizer que eu consegui, valeu a pena tudo isso, valeu a pena o esforço. E hoje eu olho para trás e eu digo que foi isso, mas eu só peguei LIP, eu não saí, né, do banco. E aí, claro, eu fui amadurecendo tudo isso, né? E esse ciclo do banco, ele não chegou a se encerrar nesse momento. Eu encerrei ele um pouquinho mais para frente. Primeiro tive que encerrar o ciclo do relacionamento, porque como não funcionava, gente, eu forçava esse relacionamento, eu fazia coisa em casa, sabe, eu tentava outras coisas, eu disse, não, vamos por esse caminho, não deu certo aqui, vamos por esse caminho e tal. Mas às vezes a outra pessoa ela não quer. Né? E várias vezes eu ouvia isso. Quando eu chegava para ele, dizia, a gente precisa tomar um rumo, a gente precisa corrigir o nosso relacionamento. Ele dizia assim, mas corrigir o quê? Para mim tá bom assim. Eu tô bem, eu tô satisfeito assim, opa, quem não tá satisfeita sou eu. Ele está satisfeito. Então, infelizmente, eu terei que sair, né? E para quem sai é sempre mais difícil, né? Porque a gente toma decisão. E aí eu vou ter que sair, vou sair, mas eu levei 6 longos meses para sair desse relacionamento depois que eu decidi. E é interessante que eu saí, eu pedi a licença do banco, ele não me apoiou. Eu trabalhava ali em torno de 12 a 14 horas, com o filho pequeno em casa, enquanto ele ficava em casa cuidando do Caio. E eu trabalhando. E eu ficava incomodada com aquilo porque era uma inversão de papéis. Para mim, hoje, naquilo que eu acredito, era uma inversão de papéis. Quando eu saí, ele disse assim: tá, mas tu vai sair, a única segurança que nós temos, que é o teu trabalho, tu vai sair. Deu assim: vou sair, eu vou chutar mesmo esse burrinho do penhasco, porque não é essa segurança que eu quero. E ele não me apoiou na época, porque com a visão dele, ele achava que aquilo era um tiro no pé. Foram ali, eu acho que eu saí, foi mais 1 ano e meio, mais ou menos, até eu sair do relacionamento. Eu achei que nós iríamos conseguir entrar num consenso referente ali, papéis e tudo mais, mas não deu certo. E aí eu fiz um projeto, né, de relacionamento, digamos, esse relacionamento ele vai dar certo. Vamos seguir esse caminho. Fiz uma estratégia, digamos, né? Eu adoro essa palavra, né? Eu faço estratégia aqui para todos os meus clientes. Então, quando ele viu aquela estratégia, ele disse assim: não, eu não concordo. Daí eu, ok, né? Tenho o direito de não concordar, mas me traga algo melhor, então, que a gente entre num senso. Eu dou 6 meses para isso. E aí eu dei o prazo. E nada aconteceu. Deu 6 meses certinho. Uma semana antes eu falei para ele, ó, tô saindo de casa, tal data. Daí falei a data e saí. Foi mais um grande ciclo. E esse grande ciclo, eu digo que não é um ciclo de relacionamento, porque o nosso relacionamento ele já tinha acabado muito lá atrás. Eu é que não tinha percebido. Foi o ciclo de não forçar aquilo que não tá bom para mim. E eu sempre fui uma pessoa que me adequava. Eu me encaixava para caber. O recipiente é esse, deixa eu ver se eu consigo me encaixar aqui. E eu me moldava para poder me encaixar. E foi esse o padrão. De tentar me encaixar. E sabe quando a gente não é plena? E eu falo isso, que eu fiz uma visualização ontem, onde eu estava num ambiente e eu me senti plena naquele ambiente, na minha visualização. E eu sempre busquei muito isso, essa
a plenitude com a minha imagem, de aceitar o meu corpo, a plenitude com quem eu sou, não querer mudar para poder me adequar ao outro, a plenitude no relacionamento, não ter que ficar me adequando, trazer essa autenticidade. E eu percebi que eu rompi foi esse ciclo, sabe? Esse ciclo de não me adequar, de estar ao lado de alguém que me aceite do jeito que eu sou. Não queira me transformar para poder ser bom ficar ao meu lado. E eu percebo que tem muitas mulheres hoje, homens também, pessoas que querem fazer isso, né? Querem se adequar para tentar caber. Sim, Fê. E é engraçado que você está falando isso, porque eu comecei a ler um livro ontem que se chama Coragem de Desagradar. E exige muita coragem desagradar, né? Eu acho que a única pessoa que pode querer a sua transformação é você mesmo. Mudar aquilo que você quer mudar por você, né? Nunca isso vindo do outro. E, cara, o que ele falou para você foi muito forte. Eu gosto da Fê do passado. Meu amigo, essa aí já morreu, ó. E tipo assim, a gente só anda pra frente. E que bom que você viu isso, não só em relação ao seu relacionamento, mas eu imagino que também no seu trabalho, porque aí você tomou outras decisões em relação ao seu trabalho, né? Porque você estava ali segurando no banco como uma tábua de salvação, né? Que também é outra coisa que a gente faz muito, a segurança, a gente foi ensinado. Se eu tenho segurança, eu não posso ter liberdade. Se eu tenho liberdade, eu não posso ter segurança. E essa dualidade. Não, você pode ter segurança e liberdade. Como fazer isso? Exatamente. E observe que eu homologuei meu contrato com o banco depois de 1 ano e meio de tudo isso, porque eu estava em licença não remunerada, e foi exatamente isso. Eu ficava aqui, tá, agora eu vou tocar Fatorual. Tocava Fatorual, estava me mantendo, né, me mantendo financeiramente, porém, não era do jeito que eu queria. E aí, quando eu percebi que eu ficava pensando assim, tá, mas se não der certo aqui, eu volto pro banco. Gente, quando eu me coloquei, eu fechei os olhos e eu me coloquei sentadinha, trabalhando lá no banco, fazendo o que eu fazia antes, eu quase surtei. E foi corporal, eu senti no corpo, deu assim, opa, não é isso que eu quero. E aí foi aonde, a partir dessa percepção, no mesmo dia, mandei um e-mail para o RH do banco e falei que era homologar meu contrato. E dali 2 semanas, veio a data para eu ir assinar os papéis de homologação. Nisso, eu já tinha saído do banco, eu já estava separada, e eu ainda não tinha homologado esse contrato, porque eu ficava aqui presa, né? E aí eu fui, e é engraçado que a gente às vezes pensa assim, não, se acontecer qualquer coisa, é porque não é para eu sair, é para eu ficar. E aí, quando eu cheguei no caminho, que eu estava levando meu filho para a escola, que eu assim, ai meu Deus, esqueci tudo em casa, os papéis. Deu assim, mas eu volto para buscar. No caminho, eu já liguei para fulano, disse que ia chegar atrasada e tal, e fui, deixei o filho, voltei, peguei, fui homologar o contrato, eles me aguardaram, e eu pensei assim, não tem nada que vai me parar. É só a vida me provando se é realmente isso que eu quero. E era realmente o que eu queria, eu fui, homologuei o contrato e foi ótimo. Não poderia ter sido melhor a minha saída aí dessa empresa pública, né? Eu digo que foi como tirar rolha, assim, sabe? Eu tirei a rolha e foi... A vida começou a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Muito interessante. E Fê, como que você vê isso hoje, em perspectiva? Agora a Fatorual já está consolidada, né? Sim. Mas assim, você foi adaptando a Fatorual a cada movimento desse. Então eu imagino que a Fatorual era uma bebezinha, que ela foi crescendo a cada movimento desse. Qual que foi aí o melhor conselho que você ouviu e onde que você está hoje para a próxima fase? Abi, como era algo, né, meu, e hoje eu sempre falo que assim, a palavra que mais me caracteriza, o DNA meu e da Fatorual, é a autenticidade. Mas nem sempre foi assim. E quando eu pensei na Fatorual, eu pensei nela assim, para trazer o Fatorual de cada pessoa, para trazer essa autenticidade de cada pessoa, mas eu mesma não estava vivendo autêntica. Eu tinha vontade daquilo, mas eu não tinha força para fazer aquilo. E a Fatorual, ela nasceu antes do Caio,
foi a ideia, porque eu nunca concordei muito com algumas coisas, caixas que as pessoas vão colocando, inclusive dentro do meu ramo de trabalho, sabe? Eu não concordo com essas caixas, mas eu não tinha coragem de sair das minhas próprias caixas. Então eu fui fazendo os movimentos, meu pessoal, de vida mesmo, eu fui fazendo os movimentos dentro da Fatorual. E aqui para as mulheres, né, que não têm coragem, às vezes, de sair e falar aquilo que acredita, de trazer a sua narrativa nas redes sociais, eu pensava exatamente assim. Hoje, o público final, né? Não são a profissional de imagem. O meu público é quem quer mudar a imagem. Mas eu falava com medo das profissionais me acusarem de qualquer coisa que elas não concordassem com o que eu estava falando. E foi muito interessante quando eu comecei a quebrar isso. Não concorda? Ok, foi o que eu estudei, é aquilo que eu quero trazer, é aquilo que eu acredito, por isso, por isso, por isso. E eu gosto muito de ler, né? Gosto sempre de embasar tudo aquilo que eu trago. Então, foi essa maturidade que eu fui trazendo para dentro da Fatorual. E o público que veio, que começou a me procurar, começou a mudar também. É quem procura mais essa autenticidade, quem quer, não quer uma caixa de cartela de cores, é quem quer ter diversas facetas na vida. E eu vi que o público começou a mudar, assim, opa, é isso. E a gente vai cavando, né, essas camadas cada vez mais profundas, e comigo aconteceu exatamente assim. E a maturidade da Fatorual, ela veio também dessa forma, com a minha maturidade relacional, a minha maturidade emocional, com a minha maturidade científica também, daquilo que eu fui estudando. Sim, eu fiz o programa da Fê e é muito interessante porque ela traz mesmo, ela traz Jung, ela vai te falar das tuas cores, mas ela fala, cara, eu não uso as minhas cores também, e se você quiser usar aquela cor que vai te deixar pálida, tudo bem, mas esteja se sentindo bem com aquelas escolhas que você fez, né? Eu aprendi muito nesse sentido de me entender e me conhecer melhor, primeiro o interno, depois o externo, né? Tem dia que eu não tô no mood de me arrumar, eu não me forço. Tem dia que eu tô no mood de me arrumar, eu vou ser a pessoa mais arrumada que vai ter no lugar. E eu não tô nem aí se quem tá lá, quem não tá lá, se vai gostar, se não vai gostar, se tá na moda, se não tá na moda, sabe? É sobre como eu tô me sentindo. Porque ela traz muito disso. A gente tem as nossas simetrias, a gente tem as nossas cores, a gente tem o que fica bom pra gente, sim. Mas a gente tem a nossa liberdade, né, de criar aquilo que a gente quiser criar dentro disso, né. Super recomendo o trabalho da Fê. Ô, E Babi, lá no início eu falei sobre plenitude, né? E eu falo, eu gosto de trazer isso porque nós temos aqui, né, a nossa vida. Nós não sabemos aquilo que veio antes, nós imaginamos. E imaginamos também aquilo que virá depois da nossa vida, mas certeza mesmo, eu sei dessa vida aqui. E é interessante, inteira, buscando essa adequação à sociedade. Eu quero ter um corpo adequado à moda de hoje. Eu quero ter um cabelo adequado. Eu quero fazer a maquiagem que está na moda. Eu quero. E a pessoa não vive a sua inteireza, a sua plenitude. Porque sempre tem um pneuzinho a mais, porque sempre tem um branco no cabelo, porque sempre tem alguma coisinha no corpo que ela não aceita. E eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu adoro fazer atividade física, eu adoro me exercitar, adoro me olhar no espelho e saber que eu consigo vestir determinadas roupas. Eu gosto disso. Mas o aceitar que vai sobrar alguma coisa na roupa, quem sabe não quero que apareça, vou usar aqui as roupas para fazer um Robin Hood, né? Tirar de um e colocar para outro, direcionar o olhar do interlocutor, foi quando eu trouxe essa plenitude para mim. O meu corpo é esse, por isso, por isso e por isso. Ele conta uma história. Por quê? Os ombros largos, que são os ombros que eu tenho, mais largo do que o quadril, eles contam uma história. O meu quadril estreito, a minha cintura fina, a minha perna do jeito que é, mais longa do que o tronco, minha cintura baixa,
tudo isso conta uma história sobre mim. E quando eu entendi essa história, ela fez tanto sentido. E daí eu fico pensando, gente, e se meu corpo fosse diferente, eu não ia ter essa história? Eu disse, não, mas é essa história que eu gosto. É essa história que me faz bem, é essa história que fala sobre mim. Então, meu corpo ele precisa ser exatamente do jeito que ele é. E aí essa autoaceitação, ela faz muito sentido quando eu busco a plenitude. Essa plenitude com a imagem, essa plenitude com a autenticidade, porque é isso que me deixa autêntica. É isso que as pessoas vão olhar. Aquela de lá é a cara da Fê. Essa aqui, não, tens que procurar ela, porque ela fala assim, assim, sabe? Tudo isso é identidade, é a sua autenticidade. Então, eu tenho percebido, né, nesse pouco mais de 10 anos trabalhando com imagem pessoal, busca incessante, principalmente das mulheres, de se adequarem uma beleza que às vezes ela pode passar uma vida inteira e ela não vai conseguir. E daí ela não vive bem. E aí ela não se realiza, ela não entrega aquilo que ela tem de melhor para o outro. O nosso dia são pequenas vidas. Porque quando eu fecho o olho à noite, a única certeza que eu tenho quando eu fecho o olho é que eu vou dormir. E a certeza de que eu vou descansar, mas eu não sei se eu vou abrir o olho no outro dia. Eu acredito que irei abrir, mas não é uma certeza. E aí, hoje é um pequeno dia. E o que eu faço para a minha plenitude? O que eu faço para me sentir bem dentro desse corpo? Para estar bem com as pessoas que estão junto comigo? O que eu faço nesse pequeno dia? E quando nós não aceitamos parte da gente, nós não nos entregamos totalmente também para o outro. Nós não estamos plenas, porque eu nego parte de mim. E olha, isso é muito sério. Quando eu chego na frente do espelho, que eu falo assim, ai não, mas eu não gosto desse nariz, ai não, esse queixo, ai não, não dá esse queixo. Eu não aceito parte de mim e isso vai fazer eu vibrar mais baixo. E as minhas relações, elas vão ser aqui, ó, nessa vibração. E olha como isso é sério, né? Para atingirmos aí a nossa plenitude com a gente, com os outros, no nosso trabalho, nesse autoconhecimento. Nossa, não, isso faz muito sentido, assim, primeiro que o que importa é hoje, né. Amanhã a gente não sabe, o E ontem passado já já passou. hoje já passou, e hoje é a única oportunidade que a gente tem de falar assim: "Tá, eu tô plena, eu tô autêntica e eu tô vivendo a vida que Sim, eu quero viver", né, fazer o que a gente precisa fazer para viver a vida que a gente tem que viver. Isso faz muito sentido e eu vou ser bem honesta com você, as mulheres sentem mais isso, porque a gente foi mesmo meio que obrigada a encaixar, como você falou no começo, né, a sempre ter que se colocar ali dentro das caixinhas e a caber. Mas eu vejo que hoje é um problema na sociedade inteira, tá assim, sim, né. Praticamente não se aceita mais quem você é. Você vê até na moda muitas vezes, a moda ela fica uma coisa você fala: "Gente, mas isso é moda, mas eu não quero usar isso". Mas você vai na loja, é exatamente. só isso que tem. Sim, Então eu às vezes sou brechózeira mesmo, vou pro brechó, não tô nem aí, pode falar o que for. Mas tem gente, eu vou na loja, não tem variedade, é sempre a mesma coisa. Então parece que o mundo como um todo tá te colocando ali, você tem que ter esse relógio, você tem que usar essa cor de roupa agora, porque agora isso tá na moda, você tem que trabalhar nesse lugar, porque agora é isso que tem que ser feito. Então eu vejo que a gente está sufocado, né. E eu acho que o trabalho com a imagem, ele ajuda muito a gente a falar: "Aqui dentro, aqui eu controlo, exatamente, exatamente. aqui eu decido", né, não é ninguém que vai decidir por mim. Então isso é muito bacana quando você tem o controle do teu corpo, da tua roupa, da tua maquiagem, de você não estar mais presa, né, naquilo que as pessoas falam que você tem que fazer. Eu descobri isso, assim, pude testar várias coisas com as ferramentas que eu aprendi, de que eu nunca testaria. Por exemplo, eu nunca usaria batom rosa, tipo, porque eu achava que não, batom minha boca é muito grande, não vou usar batom rosa, vai ficar ridículo. E aí eu usei e eu gostei, sabe, não sei o que as outras pessoas acham, foda-se, entendeu? Eu gostei.
E foi uma coisa que eu aprendi com você. Então, você conseguir dar esses direcionamentos daquilo que pode ser que funcione para alguém, com base na ciência, com base naquilo que você estudou, com toda a curadoria que você fez do seu jeito, é uma coisa muito bacana. E é por isso que eu quis te trazer aqui, para dar um alento para as mulheres, porque tem muita pessoa que faz aí esses programas de imagem, que você olha, é aquela coisa que você fala, ah, nossa, eu vou ficar igual a todo mundo, entendeu? Exatamente, é esse ponto, Babi, que quando nós entramos hoje nas redes sociais, né? E aí tu já consegue observar quem fez um trabalho de imagem e fez fotos corporativas. Tá todo mundo igual. E esse ponto, né? Eu vou fazer as minhas fotos agora. E eu estava escolhendo o profissional para fazer as fotos. Claro, eu já tenho uma visão estética, eu já sei aquilo que eu quero, já me conheço. E aí eu comecei a rolar para escolher o profissional. Eu assim, ai, tá. E aí vinham uns profissionais que diziam assim, ai, mas eu vou fazer você externar aquilo que você é, quem você é. Deu assim, tá, vamos lá. Entrava no feed daquele profissional, tudo a mesma coisa. Todas as pessoas com a mesma cara, no mesmo ambiente, com as mesmas cores. Eu assim, opa, será que é todo mundo igual? Será que todas as pessoas que esse profissional atendeu são iguais? Não quero acreditar nisso, porque eu acredito que pelo menos um pouquinho cada um é diferente. Que nós temos repertórios diferentes. E tu conversa com o profissional, entendi, vai querer me encaixar. E aí eu encontrei uma profissional e eu trouxe para ela, ela fez um briefing comigo, e eu trouxe para ela quem eu era, falei do assim, ó, mas esquece que eu não vou fazer aquelas poses, aquelas fotos de caras e bocas que todo mundo faz. Daí, e eu escolhi ela pelo corpo dela. Eu fiz a leitura dela nas redes sociais, olhei mais ou menos os traços que indicavam como o cérebro dela funcionava, e aí eu pedi para a gente conversar, para eu entender como funcionava o trabalho e tal, e daí eu escolhi. Mas é esse desencaixe que parece que quando nós olhamos para as redes sociais, está todo mundo encaixadinho, todo mundo igualzinho assim. Ah, fez uns posts prontos, fez uma imagem que está pronta, todo mundo quer ser governante, mas nem todo mundo dá conta de ser governante, daí se arruma como governante, mas não sustenta. Daí eu falo uma palavra que é muito comum aí nas redes sociais, os arquétipos da imagem, né? E aí fica todo mundo indo na mesma onda. Quem se destaca é quem desencaixa, É quem sustenta aquilo que é, quem né? sustenta o que é. Quem sustenta o que é, você Exatamente. pode colocar qualquer roupa, você pode ter a roupa mais cara do mundo. Se você, a hora que você abre a boca, se aquilo que você fala não tem valor, não vai fazer diferença nenhuma que roupa que você tá, né? Ou a foto mais bonita, ou o post mais bonito, o carrossel mais bonito. Tudo bem, mas e aí, quando você fala com as pessoas? O que que as pessoas vão sentir de você? Vão sentir firmeza ou vão sentir que vai uma Maria mole? Entendeu? Exatamente. E eu falo, né, Babi, o terno vai fazer eu parar para ouvir um advogado. De fato, porque eu vou ter uma sensação quando eu olhar para ele. Mas aquilo que vai fazer eu tirar o dinheiro do bolso para contratá-lo, para ele me defender, vai ser a prosódia dele, vai ser a pessoa, não será o terno. Então aí nós entramos na grande coerência entre ser e parecer. Não adianta também eu ser uma pessoa espetacular por dentro se eu não pareço ser, né? Isso tem que andar junto. E eu digo isso porque eu testei isso na prática, tá, Babi? Antes de eu entrar no banco, e aí foi um outro ciclo. Antes de eu entrar no banco, Gente, eu achava que as pessoas tinham que me engolir. Eu dizia assim, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu sou focada, eu pego rápido, eu sou inteligente, isso e aquilo. No entanto, me tiraram da posição que eu estava dentro da empresa, colocaram uma outra para ganhar 3 vezes mais e me colocaram no congelador. E eu não tive a coragem aqui de sair dessa empresa e dizer assim, se vocês não me querem, eu não vou ficar aqui. Sabe por quê? Porque eu achava que eu era, mas quando eu fui ver, eu não era e não parecia.
Então, aí vale o autoconhecimento. Você parece quem você é? Não pareço, mas será que você é mesmo? Ou ainda precisa se transformar? E aí eu provoco, né? Aí eu provoco aqui a tua audiência, né? Será que você é mesmo quem você diz ser? Não, uma puta de uma provocação. E se você aparenta, Agora vem a segunda. E se você é tudo isso, aparenta ser? Recentemente eu conversei aqui com uma pessoa, inclusive virou minha mentorada, e ela disse assim: não, porque eu faço isso, eu faço aquilo e tal e tal. Daí eu olhei para ela e disse: mas por que não parece que você faz tudo isso? Eu simplesmente vejo um feed cheio de selfie com um biquinho de sensual, uma autopromoção da sua beleza, e eu não consigo ver a sua inteligência. Eu não vejo a tua profundidade. Eu vejo só o raso, que é aquela pessoa que faz a selfie, faz biquinho. Gente, eu não estou criticando ninguém, mas é isso que dá a sensação. Quando tu entra no feed de uma pessoa e a pessoa tem 30 fotos de selfie e uma foto do cachorro. O que eu vou ter a sensação quando eu olho aquilo é superficial, não aprofunda. E diz que vai me tirar de um ponto A e me levar num ponto B, mas eu não consigo ver aquilo. Como é que eu vou tirar o meu dinheiro do bolso e pagar pelo trabalho da pessoa se, sabe, eu não vejo quem a pessoa é? Ou se de fato ela é mesmo. Aí eu provoco, né, a audiência para se autoavaliar. e bom, quero deixar também aqui um recado. A Fê vai ter uma aula dela super especial dentro da comunidade, né? Que agora a comunidade do Entre Si se chama Eleva. Fê, fala um pouquinho dessa aula e convida as pessoas para virem assistir. Sim, é uma aula onde eu falo de uma forma para você se conhecer um pouco mais e para externar, trazer ali algumas facetas, que é os 4 temperamentos no vestir. O que são esses temperamentos? São formas de funcionar. São os 4 temperamentos de Hipócrates, que é o fleumático, o melancólico, sanguíneo e colérico. E tem uma forma de externar cada comportamento. Então, eu trouxe Hipócrates, eu tenho várias vertentes, né, de atendimento dentro do comportamento, mas eu trouxe Hipócrates porque eu acho ele muito fácil de entender. E quando nós trazemos a imagem pessoal associada aos 4 temperamentos, é muito perceptível. Inclusive, movimento corporal, nos traços faciais, corporais dessa pessoa. Então, eu vou trazer esse aprofundamento nos 4 temperamentos e também como a pessoa consegue externar cada faceta. Porque vai ter um momento da vida ou um momento do seu dia que você está mais introspectiva. Não tem como eu estar introspectiva e eu querer trazer a sanguínea. Eu vou estar introspectiva, quem sabe eu vou trazer a melancólica, eu vou trazer a fleumática, para ficar mais estável, para ficar mais tranquila. E vai ter um evento que eu vou querer levar a sanguínea para esse evento, porque eu quero interagir, eu quero fazer network. Então, eu uso os elementos visuais para eles potencializarem esse temperamento, para quando chegar lá naquele ambiente, eu impactar da forma como eu quero. E aqui eu trago a intenção. Qual é a minha intenção nesses ambientes? Observem que aqui o autoconhecimento ele é muito importante. Ai, gente, eu já tô doida para ver. Eu adoro essas coisas que a Fê faz, essas construções que ela traz filósofos, psicólogos, psicanalistas, ela traz tudo isso. Eu amo, 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 amo. Então, assim, tô super empolgada para ver e ver aí como que eu vou adaptar os meus tipos, porque a gente sabe que a gente é tudo isso, né? Sim, Vão sim, sempre querer colocar a gente numa caixa, né? Agora eu estou sim, soltando um teste de padrões financeiros e não é para colocar ninguém numa caixa, mas é para ver aonde que a gente está, nossos, a gente está convergindo nesse momento. A gente está sim, gastando mais, a gente está querendo economizar, a gente está sonhando demais, mas não está fazendo nada. Aonde que a gente está? Analisar esse momento, né? E eu acho que é isso que está falando. Saiba analisar, se conheça, analisar que momentos que você está
e como que você usa as ferramentas para poder ter uma vida legal, plena, né, Sim, sim, cheia de vida exatamente. mesmo. Então é isso, Fê, eu te agradeço muito. Você quer falar alguma coisa? Você quer deixar algum recado? Quer deixar algum conselho? O que você quiser, o espaço Quero, é seu. quero. Babi, eu tenho um recado que falaste em psique. Eu vou trazer aí uma série de vídeos falando a conversa com o inconsciente, com a minha psique. Então, vai ser muito legal sobre essa dualidade no dia a dia, né? Entre imagem, entre comportamento, entre decisões e tudo mais. Vai ser uma série de vídeos. Logo irão sair as postagens. Também o recado que eu deixo é viva intensamente o dia, eu já falei isso, mas e aqui trazendo para o vestir, que é a ponta do iceberg sempre, né? O comportamento ele é a base desse vestir. Entenda que eu escolho o sucesso que eu quero para o dia. Então, eu me visto para o sucesso que eu quero naquele dia. Qual é o sucesso que você quer? Eu quero o sucesso de interagir com as pessoas, eu quero o sucesso para ficar no meu cantinho, eu quero o sucesso para interagir com o meu filho. Qual é o sucesso? E não tem certo e errado. Tem aquilo que você quer. Banque aquilo que você quer e vista-se para o sucesso que você quer naquele dia. E isso é uma provocação, né? E faz parte também do autoconhecimento aí magético. É um recado que eu deixo, uma provocação, e claro, convido para me seguir aí nas minhas redes sociais, fatoroal.feávila. Tem muito conteúdo também no YouTube. YouTube é Fatoroal by Feávila, Feávila Imagem e Comportamento. Espero vocês aí nas redes sociais. Se tiver algum comentário, alguma coisa, me marca Fatoroal.feávila, dizendo aquilo que mais explodiu a sua cabeça nessa nossa interação, nessa história que eu trouxe para vocês. É uma história verídica, aconteceu comigo, e eu penso que outras virão, porque são As outras. ciclos. São Não, e ciclos. você tem não, gente, só assim, ó, tá, vai lá seguir a Fê Ávila, porque ela casou de novo, tá, gatas? É, não, muitas outras já vieram, né, Fê? Muitas outras já vieram, Já exatamente. vieram, tá? Sim, Ela sim. então, assim, vai lá e segue ela e acompanha ela, porque o conteúdo dela é muito bom e ela é muito alto astral, então vocês não vão se arrepender. Tá Obrigada, bom. Babi. Obrigada pelo convite, por abrir esse espaço aqui para falar um pouquinho, né? E inspirar essas mulheres. Obrigada pelas palavras. E seguimos aqui Segui entre ciclos, né? seguimos, seguimos. Um beijo grande. Beijo.